No princípio, antes do tempo ser contado, e antes que os primeiros raios de luz tocassem a vastidão do universo, existia apenas o vazio. E dentro desse vazio, o ventre da grande deusa pulsava com possibilidades infinitas. Ela era o princípio de tudo, a criadora e a mãe, aquela que continha dentro de si a centelha da existência. Do útero da deusa nasceu o Deus primordial, o princípio masculino da criação, feito de luz e energia. Juntos, a deusa e o deus dançaram no vazio, e dessa dança cósmica surgiram os elementos que formariam a vida: a terra sólida, a água fluida, o fogo ardente e o ar que soprava os primeiros sussurros da existência. Mas não foi apenas o mundo físico que nasceu. Dos primeiros sussurros da deusa e do deus, emergiram os seres espirituais, os espíritos da natureza, guardiões dos elementos e protetores do equilíbrio cósmico. Dentre esses seres, estavam as primeiras fadas, nascidas da luz das estrelas e do sopro dos ventos. O mundo era vasto e pulsante de energia, mas nem tudo foi criado para existir em um único plano. A magia dos primeiros tempos era tão poderosa que alguns seres passaram a habitar dimensões próprias. Assim, os mundos se dividiram. O mundo físico, onde as montanhas, rios e florestas tomaram forma. O outro mundo, o lar das fadas e espíritos da natureza, um reino onde o tempo flui de maneira diferente e a magia é pura. Os planos espirituais, onde as almas dos antigos e dos ancestrais caminham entre os véus da realidade. Mas os véus entre esses mundos são finos, e em certos lugares sagrados, bosques antigos, círculos de pedras e rios encantados, é possível sentir a energia das fadas, e até vislumbrar sua presença. A terra florescia, repleta de vida, mas um novo ser estava para nascer. A deusa e o deus uniram suas forças mais uma vez, e moldaram os primeiros humanos, a partir do barro da terra, soprando neles a centelha divina. Esses primeiros humanos eram filhos tanto do mundo físico quanto do espiritual, carregando dentro de si a conexão com os elementos e a magia da criação. Alguns dizem que os humanos e as fadas eram uma só raça no início dos tempos, mas à medida que a humanidade se afastou da magia, os reinos foram separados. Mesmo assim, a conexão nunca foi completamente perdida. Ainda hoje, aqueles que abrem seus corações para a natureza podem sentir o sussurro das fadas no vento, a força do Deus no sol e o abraço da deusa na lua. A história da criação nunca termina. O ciclo de nascimento, morte e renascimento continua, como as estações do ano, como o movimento da lua e das marés. E assim, os humanos caminham pela Terra, conectados às antigas energias, lembrando que somos parte do todo, filhos da deusa e do deus, herdeiros da magia primordial que deu origem ao universo. Que possamos sempre lembrar nossas raízes, honrar a natureza e manter viva a chama da magia dentro de nós. Assim como no início, somos poeira das estrelas, faíscas do divino. E a história nunca termina. Assim nasceram os humanos, filhos da terra e das estrelas. E ao abrirem os olhos para o mundo, viram a deusa dançar no luar e o deus correr com os cervos pelas florestas. Eles aprenderam a ouvir o vento, a ler os sinais das águas, a sentir o poder do fogo e a abraçar o silêncio da terra. Foi nesse tempo que surgiram as primeiras tribos, e com elas, os antigos saberes. As primeiras feiticeiras e druidas caminharam entre mundos. Eles falavam com os espíritos das árvores, pediam bênçãos às fadas e reverenciavam o sol como o rosto do deus, e a lua como o ventre sagrado da deusa. Foi então que a deusa ensinou aos humanos o segredo dos elementos, como invocar o fogo para proteger e curar, como pedir às águas o dom da intuição e da vida, como ouvir os ventos para levar seus pedidos ao céu, como tocar a terra para nutrir o corpo e a alma. E o Deus, com sua luz dourada, mostrou o caminho das estrelas, revelando que o destino dos humanos também está escrito no céu. Assim, aprenderam a ler os ciclos da lua e do sol, a reconhecer o tempo das colheitas e das caçadas, e a honrar o ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento.
Mas com o tempo, os humanos se afastaram da magia pura. Esqueceram como ouvir as árvores, como conversar com o vento. As fadas, tristes, se retiraram para seus reinos ocultos, protegendo a magia do olhar dos descrentes. E assim, o véu entre os mundos se tornou mais denso. Aqueles que ainda se lembravam da magia foram chamados de bruxas e sábios. Guardaram em segredo os saberes da deusa e do deus, para um tempo em que a humanidade estivesse pronta para lembrar. Hoje, o chamado ecoa novamente. Em cada sopro do vento, em cada raio de luar, a deusa chama seus filhos e filhas. O Deus corre nos campos, despertando corações adormecidos. Aqueles que ouvem esse chamado começam a trilhar o caminho antigo. Aprendem novamente a honrar a terra, a dançar com a lua, a invocar o poder do sol. E assim, o ciclo recomeça, pois a magia nunca morreu, apenas dormia, esperando o momento de renascer. Você, que ouve estas palavras, é parte dessa história. Dentro de você, brilha a centelha da deusa, pulsa o fogo do Deus. Nunca esqueça, você é feito de estrelas, de vento, de água, de terra e de fogo. Você é magia viva, herdeiro das forças primordiais. Bênçãos da deusa para você. Que a magia desperte e floresça em seu coração. E que, ao olhar para o céu, você se lembre: nós somos o começo e o fim, o ciclo eterno. Que a magia sempre viva em você. Mesmo quando os humanos esqueceram o caminho da magia, os guardiões antigos permaneceram. Espíritos das árvores, das águas e dos ventos, protetores silenciosos dos segredos da terra. Eles guardaram as chaves dos portais sagrados, esperando pelo dia em que corações humanos voltassem a ouvir os sussurros das folhas, o canto das pedras e o chamado eterno da deusa e do Deus. Agora, em meio ao concreto das cidades e ao ruído do mundo moderno, novos filhos e filhas da deusa despertam. Eles sentem o chamado das estrelas, sonham com florestas antigas e recordam em seus corações a dança dos antigos rituais. A magia retorna pelas mãos dos que lembram. As palavras esquecidas voltam a ser sussurradas ao vento, e o círculo sagrado, novamente, é traçado na terra. E à medida que os humanos despertam, os véus entre os mundos começam a se abrir novamente. Os reinos ocultos, antes distantes, se aproximam do mundo físico, trazendo de volta a presença das fadas, dos espíritos antigos e das forças que criaram o universo. Mas nem todos estão preparados para ver. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa dos filhos da deusa e do Deus. A terra chora por cura, os mares clamam por proteção e os ventos sussurram mensagens de esperança. A missão dos bruxos e das bruxas não é apenas lembrar, é curar o mundo, é restaurar o equilíbrio perdido, é cantar novamente as canções que unem todos os seres vivos. E assim, a história continua. Antigos e novos, humanos e espíritos, deusa e Deus, unidos em um mesmo ciclo eterno. Você, que ouve estas palavras, é parte desse pacto. Nunca se esqueça. A magia vive em você. Você é a ponte entre os mundos. Que o círculo nunca se quebre. Que a magia e o amor guiem o caminho. Depois que a deusa e o deus dançaram o universo em existência, e as fadas e criaturas mágicas surgiram das primeiras estrelas e ventos, algo novo se formava na tapeçaria da criação, o tempo, pois no começo tudo existia em um eterno agora. Não havia ontem nem amanhã, só o momento sagrado da existência. Mas, para que a vida pudesse crescer, aprender e mudar, o tempo precisava nascer. E assim, a deusa, com sua lua prateada, e o Deus, com seu sol dourado, criaram o círculo do tempo.
os ciclos do dia e da noite, as estações do ano e o eterno renascer da vida e da morte. Cada batida do coração do mundo fazia o tempo girar como uma roda, o que hoje conhecemos como a roda do ano. Mas o tempo, para ser mantido, precisava de equilíbrio. Assim, a deusa e o deus chamaram 4 grandes espíritos, os primeiros guardiões, para zelar pelos pilares do mundo. Esses guardiões ajudaram a manter o equilíbrio do tempo e, com o passar das eras, começaram a ensinar os primeiros humanos sobre os segredos dos elementos. Nos primeiros tempos, os humanos caminhavam lado a lado com as fadas, os espíritos da floresta e os guardiões. Eles sabiam ouvir o sussurro das árvores, entender as canções dos rios e o voo das aves. Mas à medida que o tempo passou e os humanos começaram a construir cidades de pedra e ferro, esqueceram-se das antigas alianças. As fadas, tristes, voltaram aos seus reinos escondidos, e o mundo mágico se afastou dos olhos mortais. Porém, a magia nunca foi embora. Ela vive escondida em cada árvore, em cada pedra e em cada gota de chuva. E para aqueles que sabem escutar com o coração, o chamado dos tempos antigos ainda ecoa. Por isso, os antigos guardiões ainda observam. As fadas ainda dançam sob o luar, e a deusa e o deus esperam que os humanos se lembrem de quem são: filhos da terra, do céu e do mistério. E assim, o tempo continua, girando a roda da vida. E os segredos da criação, dos mundos paralelos e dos espíritos mágicos esperam por aqueles que desejam lembrar que a magia sempre esteve aqui e que ela vive em você. Muitas eras se passaram, desde que os humanos e as criaturas mágicas caminharam lado a lado. Mas a magia nunca desapareceu. Ela apenas dormia, esperando o momento certo para despertar novamente. E agora, em tempos de mudanças e caos, a Terra clama por equilíbrio. Os antigos espíritos acordam, as fadas espiam o mundo humano, curiosas, e a deusa sussurra nos sonhos daqueles que ainda podem ouvir. Nem todos podem ouvir o chamado, mas existem aqueles cujos corações ainda carregam a centelha dos antigos tempos. Eles começam a sentir o chamado da floresta, o sussurro do vento, o brilho da lua falando direto à alma. Eles são os despertos, os herdeiros da antiga magia, os que um dia se perderam, mas agora podem guiar o mundo de volta ao equilíbrio. Guiados por seus espíritos ancestrais, eles chegam até o coração do mundo natural, onde os guardiões ainda mantêm o equilíbrio entre os mundos. Filhos do mundo, o véu está se abrindo. Vocês devem lembrar. Vocês devem proteger o elo sagrado entre o mundo dos humanos e o mundo das fadas. E assim, com o véu levantado, as fadas começam a retornar, trazendo consigo a magia e a sabedoria de eras passadas. O mundo nunca mais será o mesmo. As fadas, que por tanto tempo se esconderam, agora observam com esperança, pois se os humanos se lembrarem da antiga magia, talvez o mundo possa ser curado. Talvez o equilíbrio retorne. Mas com a magia, vem a responsabilidade. As fadas alertam. Se o mundo humano continuar destruindo a Terra, o véu pode se romper, e o caos de todos os mundos será libertado. Agora, cabe aos despertos guiar a humanidade. Ensinar novamente o respeito pela Terra, reabrir os caminhos sagrados, e lembrar a todos que a magia nunca se foi. Ela vive na Terra, ela vive em nós. E assim, a jornada recomeça. O mundo espera, e as portas entre os mundos voltam a se abrir.
Após a primeira grande batalha entre luz e sombra, os portais entre os mundos se estabilizaram, mas o equilíbrio ainda é frágil. Por isso, o Conclave das Fadas foi convocado, a mais antiga e poderosa reunião das forças mágicas, para decidir o destino de todos os mundos. De todos os cantos, fadas anciãs, espíritos elementais, animais sagrados, dragões, e agora os humanos despertos, foram chamados para o conclave. Pois o destino de todos os mundos agora está unido. Os despertos caminham pela floresta, seguindo uma trilha de luz guiada por pequenas fadas, enquanto olham maravilhados para o mundo mágico à sua volta. Chegou a hora de decidir. O véu entre os mundos está rachado. As sombras despertaram, mas também a esperança renasceu com os humanos despertos. O equilíbrio precisa ser restaurado. Mas haverá sacrifícios. Pois nas raízes da árvore do mundo, escondida por eras, estava a última profecia, o segredo do destino da Terra e de todos os mundos. Quando o véu se romper e a lua e o sol dançarem juntos, os filhos da terra escolherão vida ou morte, luz ou trevas, união ou ruína. Por que confiar neles? Foram eles que esqueceram a magia e feriram a terra. Mas agora eles acordaram. E talvez, ao lado das fadas, possam salvar o mundo. Não somos mais cegos. Queremos aprender. Queremos curar o que foi quebrado. Mas precisamos de vocês, assim como vocês de nós. Então está decidido. Humanos e criaturas mágicas irão se unir para restaurar o equilíbrio. Mas se falharem, o véu se romperá para sempre, e o mundo cairá em trevas eternas. E assim nasceu o Pacto Sagrado, o elo que pode salvar o mundo. Um pacto de respeito, magia e união. Mas o tempo corre, e as sombras não irão esperar. O destino do mundo está nas mãos daqueles que escolherem a luz. Mas as sombras se preparam, e a batalha final se aproxima. Desde que os despertos ouviram o chamado dos guardiões e aceitaram a missão de restaurar o equilíbrio, o mundo começou a mudar. Mas o que ninguém sabia era que o véu que separava o mundo dos humanos e o mundo das criaturas mágicas começava a se romper. Os antigos poderes, adormecidos por milênios, estavam voltando. E com eles, não só as fadas e espíritos da natureza, mas também criaturas esquecidas, forças selvagens e até perigos ocultos. O véu que separa os mundos não é mais tão firme. Agora, em lugares sagrados, ou até mesmo nas sombras da cidade, os portais entre os mundos começam a se abrir. Portais mágicos se formam em florestas, lagos e até ruas abandonadas. Criaturas mágicas observam os humanos com curiosidade e desconfiança. As fadas não voltam sozinhas. Os dragões dos ventos, os espíritos das águas profundas, os antigos guardiões das florestas, todos eles retornam ao mundo físico, pois o tempo da separação está chegando ao fim. O véu se rompe e o antigo poder retorna. Mas cuidado, pois as sombras que estavam presas também acordam. Nem tudo que volta é luz. Forças esquecidas, nascidas do desequilíbrio, anseiam por escapar e dominar o mundo humano. Sombras antigas, alimentadas pelo medo, caminham novamente entre os mundos. Agora, os despertos precisam aprender a controlar as energias dos elementos. Eles treinam com as fadas, aprendem a magia dos cristais, o poder das palavras sagradas e a antiga arte de abrir e fechar portais. Eles treinam com as fadas, aprendem a magia dos cristais, o poder das palavras sagradas e a antiga arte de abrir e fechar portais. E então chegou o dia em que os despertos precisaram agir. Quando as sombras tentaram atravessar o véu, fadas, guardiões e humanos se uniram pela primeira vez em eras. Cenas de batalha com magias, flechas de luz, espadas feitas de energia e feitiços sendo lançados. Fadas voam ao redor, espalhando pó de luz enquanto as sombras atacam com garras de escuridão. Filhos da Terra, vocês provaram seu valor. Mas o caminho ainda é longo. Protejam o mundo, cuidem da Terra e mantenham o equilíbrio entre os mundos. O poder está em vocês agora. Usem com sabedoria. Cena dos despertos olhando para o céu, onde portais começam a se fechar lentamente e a lua e o sol brilham juntos. O véu foi rompido. As sombras avançam. E agora, a maior batalha de todos os tempos está prestes a começar. Pois o destino da Terra, das fadas, dos humanos e de todas as criaturas mágicas será decidido aqui e agora. As sombras, presas por eras, se alimentaram dos medos e dores da humanidade. Agora, livres, querem dominar todos os mundos e apagar a luz.
Este mundo será meu. Nem humanos, nem fadas, nem guardiões podem me deter. Pelo pacto sagrado, pelo amor à terra, lutaremos juntos, como um só povo. Os guardiões se preparam para a batalha, invocando os elementos. O guardião do fogo ergue muralhas de chamas, enquanto o da água forma escudos de mar e gelo. O da terra levanta montanhas para proteger os humanos, e o guardião do ar cria ventos cortantes para empurrar as sombras. Foi uma batalha como nenhuma outra, magia e trevas colidindo, fogo e gelo, luz e escuridão dançando em um confronto épico. As lutas individuais começam. Um desperto conjura um escudo para proteger uma fada ferida. Um dragão enfrenta uma serpente gigante das sombras. Fadas voam em círculos prendendo um gigante sombrio com fios de luz. Eu não tenho medo de vocês. Eu sou parte da Terra, e a Terra não se rende. E foi então que os humanos provaram seu poder. O poder da conexão com a Terra, com o amor e com a magia ancestral. Se falharmos, o mundo será perdido. Mas se unirmos nosso poder, podemos selar as sombras. Mesmo sabendo que talvez desaparecessem, os guardiões deram tudo de si para salvar o mundo. Pela terra, pela luz, pela vida. Um raio de luz imenso atinge o Rei da Sombra, que grita e desaparece em uma explosão de energia. As sombras menores se dissolvem no ar. Silêncio. Depois, o sol aparece, iluminando tudo. E assim, o mundo foi salvo. A magia voltou. E humanos e fadas, antes separados, agora caminham juntos, como guardiões da Terra. O mundo não será mais o mesmo, mas agora ele está renascendo. Epílogo em breve. O novo mundo, onde a magia vive em todos nós. A guerra terminou. As sombras foram banidas. Mas toda vitória tem seu preço. Nossa missão está cumprida. Mas nosso tempo aqui está se esgotando. Voltaremos para a essência do mundo e um dia, se necessário, poderemos renascer. Mas o que vamos fazer sem vocês? A magia sempre esteve em vocês. Agora vocês são os guardiões. O tempo da separação acabou. Agora, humanos e magia caminharão juntos. E agora? O que acontece conosco? Vocês têm um caminho a seguir. Podem voltar ao seu mundo e viver como antes. Ou podem aceitar o chamado e se tornarem guardiões da nova era. Vocês são a ponte entre os mundos. Protegerão a magia. Cuidarão da terra. E nunca permitirão que as sombras retornem. Alguns escolheram partir, outros decidiram ficar. Mas a verdade é que o mundo nunca mais seria o mesmo. E assim, uma nova era começou. Uma era onde magia e humanidade caminham lado a lado, protegendo a Terra juntos, para que ela nunca mais caia em trevas. O mundo foi salvo da escuridão, mas agora, uma última decisão precisava ser tomada. Como proteger o equilíbrio para sempre? Hoje decidiremos. A magia será compartilhada com todos os humanos? Ou deverá ser protegida e mantida apenas por aqueles que compreendem o seu poder? Se escondermos a magia, ela morre no esquecimento. Mas se ensinarmos a respeitá-la, a Terra nunca mais será ferida. A magia nasceu com o mundo. Ela é de todos, pois vive em cada coração puro, seja humano, fada ou dragão. Mas lembrem-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Aqueles que abusarem da magia atrairão as sombras novamente. Então que seja feito o pacto eterno. A magia será livre, mas ensinada com sabedoria. Todos os seres deverão proteger a Terra e uns aos outros. E assim, pela primeira vez desde o início do mundo, todos celebraram juntos. A vida, a magia, a Terra, em perfeita harmonia. Talvez. Mas agora o mundo sabe como lutar com união, coragem e amor. Acha que as sombras voltarão um dia? E assim termina este capítulo. Mas a história da vida, da magia e da humanidade, essa nunca acaba. Ela vive em cada um de nós. Enquanto houver amor pela Terra, a magia viverá para sempre. A magia vive em todos os corações. Honre a Terra, proteja a vida e nunca pare de sonhar. Sim. E assim, depois da Grande Guerra, o mundo renasceu. Um mundo onde a magia não é mais segredo e os humanos e as criaturas encantadas vivem em união.
Os guardiões, embora tenham se sacrificado, deixaram sua essência na Terra. Sempre que o mundo precisar, eles poderão renascer, guiados pelo amor e pela coragem dos que lutam pelo bem. A magia sempre esteve dentro de vocês. Agora, vocês são seus próprios guardiões. Protejam a Terra, e ela protegerá vocês. Uma menina humana segura um amuleto brilhante, estendendo a mão para uma pequena fada que pousa gentilmente em seu dedo. O mundo antigo deu lugar a um novo mundo onde a tecnologia e a magia caminham juntas, onde as antigas feridas da Terra estão sendo curadas e onde o respeito pela vida reina. Você acha que um dia as sombras voltarão? As sombras sempre existirão. Mas enquanto houver amor, coragem e união, a luz nunca será apagada. E assim, uma nova geração nasce, com o poder de mudar o mundo mais uma vez, pois a magia nunca morre. Ela vive em cada coração puro, em cada ato de bondade e em cada semente plantada na terra. A magia vive em todos nós. Cuide da terra, proteja a vida e nunca pare de acreditar.